Olá pessoal, mais uma sessão de ensino aqui, né? Queremos passar para vocês, como falado na última aula, sobre quem somos em Deus. Queremos falar um pouco hoje sobre vocações, né? Ou ministérios, ou graças ministeriais, aquilo que o Senhor colocou em nossa vida para que nós pudéssemos servir a Ele, né? Com tudo aquilo que Ele nos deu e para que exalássemos a sua glória dentro do aperfeiçoamento e da edificação do corpo de Cristo. Amém? Então, nesse momento eu queria orar com você para a gente iniciar, né? Para a gente se abrir o máximo possível dentro dessa palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, que Ele esclareça em nossa mente tudo aquilo que Ele quer liberar para nós, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer entendimento a tudo aquilo que for lido, a tudo aquilo que for empregado, que as pessoas possam crer e ouvir dentro daquilo que está sendo ministrado, Senhor. Queremos ser boca do Senhor, não só agora, mas todos os dias de nossas vidas. Então nos submetemos, Senhor. A Tua palavra é a verdade e o Senhor é a verdade. Então nós queremos nos submeter a tudo aquilo que o Senhor tem depositado em nossas vidas, para que assim nós possamos nos tornar colaboradores daquilo que o Senhor já tem derramado sobre nós, que nós não venhamos trazer e deixar a graça em vão, assim como diz a Tua palavra em 2 Coríntios 6, Senhor. Nós queremos ser colaboradores fiéis da tua mensagem, cooperadores dentro do Teu ministério, dentro da comissão que o Senhor nos deu a comunicar algo à igreja, a esclarecer no entendimento algo àqueles que estão ao nosso redor. Nós choramos e te agradecemos por tudo, sabemos que a tua graça nos basta, sabemos que o teu amor é que faz expandir o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito em tudo que se refere ao Senhor. Nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, eu queria ser bem rápido contigo, eu quero ler primeiro alguns textos, e aí para a gente falar de graças ministeriais ou de ministérios, eu queria ler Efésios 4:11, né? É um texto bem conhecido, bem conhecido, Efésios ali, né? Antes de Gálatas. Vamos lá, Efésios 4:11. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores ou mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Beleza, nós já entendemos que o Senhor deu alguns para apóstolos, pastores, mestres, professores e evangelistas. Sim, nós já entendemos isso. Isso já está bem claro no nosso pensamento. Você que nos segue, você nos acompanha, você já tem nos ouvido falar sobre essa mensagem. Mas eu queria aclarar um pouco mais o que é isso, né? O que é ser um pastor, o que é ser um evangelista, o que é ser um mestre, o que é ser um apóstolo, o que é ser um profeta. A gente precisa aclarar isso, a gente precisa deixar bem claro, até porque a gente precisa entender o que são falsos profetas, o que são falsos mestres, o que são falsos apóstolos, né? Na verdade, precisamos entender, precisamos saber em Deus quem são esses, né? Então eu queria começar contigo aqui, né? Lendo 2 Coríntios 4, verso 6, né? Antes da gente falar especificamente sobre os apóstolos já iniciando, eu queria que você entendesse uma coisa, né? 2 Coríntios 4:6 diz assim: porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Né? Porém, temos este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Beleza. A excelência do poder de Deus em nós nos traz uma identidade, né? É o assunto que eu vou seguir nas próximas aulas, né? Para isso que nós estamos caminhando. O que é identidade é chamado, mas vocação.
Então você vai perceber que nós já começamos a falar isso desde a primeira aula, porque a primeira aula foi para que fomos chamados. E depois como somos chamados. Então nós, né, já estamos falando de identidade. Se identidade é chamado mais vocação, nós podemos compreender que identidade não é nada mais, nada menos do que nosso reposicionamento dentro do plano de Deus nessa terra, certo? Então, eu queria comunicar a você que nós, né, assim como essa leitura de 2 Coríntios 4, 6, 8, nós não podemos fazer nada se não for pela luz do conhecimento de Deus em Jesus Cristo, para que nós possamos exalar a sua glória através do serviço, através do ministério. Sim? Nós não podemos fazer nada se não for pela luz do conhecimento de Cristo. O Espírito de Cristo está em nós para que nós possamos cumprir aquilo que Ele nos chamou, a nossa grande comissão, certo? Então, agora a gente já começa a detalhar um pouco sobre essa questão do apóstolo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, né? Capítulo 11, verso 13. Carta de Paulo aos Romanos. Vamos lá. Carta de Paulo aos Romanos. Vamos lá. Porque eu falo a vós, gentios, enquanto sou apóstolo dos gentios, eu magnifico o meu serviço, para ver se de alguma maneira posso provocar ciúmes aos que são da minha carne e salvar alguns deles. Porque a sua rejeição é reconciliação com o mundo. Qual será a sua aceitação, senão a vida dentre os mortos? Então, o que eu queria dizer com essa citação de Paulo, né? Paulo fala aqui que ele é apóstolo dos gentios. Mas por que Paulo é apóstolo dos gentios? Paulo é apóstolo dos gentios porque ele é enviado aos gentios. Paulo, como judeu que era, ele foi enviado aos gentios para que anunciasse a glória de Cristo, para que anunciasse o poder e a grande comissão. E Paulo, em suas 13 cartas, ele anuncia o evangelho aos gentios em meio às suas viagens, em meio às suas viagens missionárias, né? Então, apóstolo que é um apóstolo? Apóstolo é um homem-dom, é alguém enviado por Deus a uma localidade, um lugar, com uma palavra específica, não para estabelecer um fundamento, mas para esclarecer um fundamento. O fundamento é Cristo, e ele, com sua morte, ele reconciliou consigo todas as coisas. Portanto, ele já está estabelecido nos céus e na terra. O que nós estamos fazendo é manifestando a glória do Criador. Nós estamos esclarecendo a glória de Cristo. Lembra o texto de 2 Coríntios 4, 6? Nós temos um tesouro em vasos de barro. Para quê? Para que a excelência do poder não seja minha nem sua, mas de Cristo. Então, Cristo em nós, como diz Paulo na carta de Colossenses, é a esperança da glória. Da glória de quê? Da glória da revelação do seu caráter sobre a terra. Então, um apóstolo é um homem chamado, um homem-dom, dado à igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. É um homem que impõe as mãos sobre as pessoas para que elas recebam o Espírito Santo. Lembra lá de Atos 3, de Atos 4, quando Filipe sai para pregar em Samaria, e aí ele sacode toda uma cidade como um evangelista que era, carregando muito poder, e aí restou a outra parte da missão para Pedro, Tiago e João, né, que foram impor as mãos para que eles pudessem receber o Espírito Santo, para que eles pudessem estar esclarecidos naquilo que o Espírito Santo estava fazendo na vida deles, né, para eles entenderem em que realidade eles estavam sendo inseridos. Então o apóstolo acaba sendo um comunicador de um fundamento. Ele é um esclarecedor daquilo que Cristo está fazendo e como ele está se movimentando nesses dias. Esse é o papel do apóstolo, esse é o papel, né, do enviado de Deus, do homem-dom, né? Um dos homens-dons, o apóstolo, ele é enviado para isso, para comunicar um fundamento, né? Paulo ainda fala que se alguém pregar um outro fundamento que não seja esse que eu estou pregando, né, que ele seja anátema, que ele seja maldito, né? Paulo estava comunicando um fundamento, esse fundamento é Cristo, esse fundamento encontrou a Paulo, né? Então, queria ler também
um outro texto, né, que está em Efésios 3. Efésios 3. Vamos voltar para Efésios novamente. Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Efésios 3, a partir do verso 5 ao 9. Vamos lá. O qual noutras épocas não foi manifestado aos filhos dos homens como agora, tendo sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da sua promessa em Cristo pelo Evangelho, o qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, dado a mim pela operação do seu poder. Né? Aí ele continua: a mim que sou o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo e fazer com que todos vejam qual é a comunhão do mistério, que desde o começo do mundo que esteve oculto em Deus, e criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo, para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. Paulo estava comunicando aos Efésios, né? Ao pessoal de Éfeso, ele estava comunicando o mistério de Cristo aos gentios. Então, você pode perceber que ele está falando sobre toda a supremacia e tudo aquilo que Cristo reconquistou para que os gentios possam andar debaixo dessa plataforma ou desse ministério, que é o ministério de Cristo, né? Nós somos chamados a cumprir a grande comissão. Esse é o grande chamado dos gentios, né? Em Jesus Cristo. E você pode perceber que Paulo está falando sobre isso, né? Que ele foi dado, para ele foi dada essa graça de pregar aos gentios, né? Então o apóstolo é um comunicador, né? É um pregador, é alguém que está chamando os outros a uma nova realidade, a realidade do novo pacto, a realidade, né, da nova aliança, a realidade da nova aliança feita em Cristo Jesus, né, com o cálice do seu sangue derramado, estabelece-se a nova aliança em Cristo Jesus. Então Paulo é chamado como apóstolo a comunicar, a comunicar o fundamento, né, a sintetizar aquilo que Cristo já havia feito, né, por nós, né? Todos nós, como ministérios, nós somos chamados a sermos testemunhas daquilo que ele fez por nós, certo? Então, cada ministério ele vai ser testemunha de uma forma. Os apóstolos, eles são testemunhas comunicando o fundamento com profundidade, certo? Nós comunicando esse fundamento, nós podemos fazer com que as pessoas possam ir mais longe, né, em Deus. Esclarecendo esse fundamento, nós podemos fazer que as pessoas possam compreender um pouco mais aquilo que é a nova aliança. Entendeu? Então, agora, eu acredito que a gente tenha entendido, né? Se você não entendeu, você pode fazer pergunta aí, né? No próprio vídeo, né? Eu estou disponível para responder. Se você quiser contatar-nos no grupo do WhatsApp, fique bem à vontade. Nós estamos aqui para trazer entendimento dentro daquilo que nós estamos propondo. Amém? Eu queria falar agora sobre os profetas, cara. Os profetas, muita gente tem uma visão um pouco confusa do que seria um profeta, né? O profeta, ele comunica um tipo de movimentação, né? O profeta é a figura como se fosse da voz de Deus através do presbitério da igreja, né? Amós 3,7 diz que Deus não faz nada sem comunicar aos seus servos, os profetas, né? Ele vem uma sequência muito grande falando sobre o que o Senhor já tinha feito, o que o Senhor ainda iria fazer. E é muito importante a gente compreender que Deus usa os profetas nesse tempo não para a profecia, certo? Não só para a profecia. Todos podem profetizar. A profecia, ela é oriunda de uma palavra profética, a Bíblia.
A palavra profética está aqui. Então, o profeta, ele é o cara que lê a estação e entende o tipo de movimentação. Como que eu vou explicar isso para você? Lembra de Daniel, né? Daniel, lendo a escritura, ele entende que o tempo do exílio babilônico estava acabando e que ele deveria se movimentar, né, dentro daquela plataforma. Mas lembra, Daniel estava na Babilônia, Daniel não estava com o seu povo. Então Daniel se movimentou como um profeta, entendendo o passado, lendo o presente, para saber o momento que ele iria atuar no futuro. Então Daniel se preparou. Essa é a função do profeta relacionada à igreja. O profeta vai ler as estações, vai ler as estações, claro, pelas escrituras, não é olhando para os sinais dos céus, não, pelo amor de Deus. Ele vai ler as estações olhando para as escrituras. Ele vai entender em que momentos nós estamos na história, porque as escrituras elas dão testemunho a respeito de nós. Então nós precisamos estar bem apegados às escrituras, ler as escrituras, meditar sobre elas, cada dia mais entender sobre aquilo que está sendo passado aqui. O Espírito, aos santos profetas e apóstolos pelo Espírito, né? Foi revelado, né? Aquilo que nós precisamos saber está no Espírito. Então, se você quer compreender aquilo que Deus está falando nesses dias, medite, pegue no Espírito, sabe? Ore no Espírito Santo, busque nas Escrituras um entendimento real para esse tempo, né? Em sua comunidade, se existem profetas, converse com os profetas da sua comunidade, cooperem com aquilo que Deus está fazendo na vida deles, cooperem com aquilo que Deus está a fazer na sua vida através deles. A Bíblia diz que todos esses homens dons, os profetas também são homens dons, são dados à igreja para quê? Para aperfeiçoamento dos santos, né? Nem todos serão, nem todos estarão na vigência de um ministério, nem todos serão apóstolos, mestres, pastores, evangelistas e profetas. Alguns serão santos, santos que tocarão o mundo, que chegarão a muito mais pessoas do que aqueles que são comissionados para poder cumprir um ministério dentro da igreja. Eles são chamados a servir na sociedade. Isso nós chamamos de profecia para a justiça, né? Profecia para a justiça é quando você começa a mostrar uns aos outros aquilo que ele deve fazer e o que ele não deve fazer mediante a sociedade, né? Aquela questão do aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que subornava, não suborne mais. Porque o ganho dele não é com opressões, não é com subornos, né? E existem muitas orientações na palavra para que nós possamos nos mover na justiça, né? E os profetas também se movem para a justiça, também se movem em princípios de Deus para a revelação do caráter de Cristo numa comunidade, né? Então, assim como João Batista se moveu, né, para que um povo pudesse receber o Cristo, os profetas podem se mover para que o povo não receba, porque nós já recebemos, mas para que o povo se alinhe à vontade de Cristo para aquele tempo específico. Amém? Então, nesse exemplo de Daniel, a gente entende essa questão profética, essa questão dos profetas. Em Atos 13, 1 e 2 diz que estavam Paulo, né, Barnabé e alguns outros homens reunidos entre profetas e mestres, né? Antes do envio de Barnabé e Paulo, o Senhor chama profetas e mestres para prepararem, né, para os prepararem para que eles pudessem cumprir a missão do seu envio. Então isso é muito importante. Esse é um princípio que a Bíblia deixa, né? Você quer ser um homem que é enviado por Deus, você foi chamado para ser um apóstolo, para ser um missionário, como muitos dizem por aí. Cara, se reúna com profetas e mestres, se reúna com pastores, se reúna com evangelistas, entenda a sua vocação com clareza de detalhe, entenda os princípios da sua vocação com clareza de detalhe. Então, Jesus tem muito a revelar a nosso respeito, aquilo que nós temos de vocação dentro desses homens dons, né? Não supervalorizando eles, né? Nós devemos os valorizar, mas todos devem ser valorizados, né?
mas trazendo clareza dentro daquilo que nós somos, né? Aquele homem que é um homem-dom que você admira, chega para ele e fala, cara, o Senhor falou comigo isso, e eu quero mais esclarecimento sobre isso. E senta com ele e traga clareza dentro daquilo que você acredita que Deus está propondo para a sua vida, entendeu? Então, existe um chamado, né, ao aperfeiçoamento, né? Isso é muito importante no nosso meio, muito importante. Então, vamos lá, vamos passar para os pastores, né? Pastores, eu queria ler um texto contigo que está em 1 Pedro, né? 1 Pedro no capítulo 5, ele fala de pastores e também fala de presbíteros, no capítulo 5 de 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, vamos lá, né? 5:8. Sede sóbrios, vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar, né? Primeiro ponto de pastores, né? 1 Tessalonicenses 5, verso 12. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, aos de Tessalônica. Vamos lá. Colossenses, Tessalonicenses. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12. E suplicamos vós, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, né? Segundo passo dos pastores, né? Admoestação, presidir uma comunidade, certo? Vamos para o terceiro passo, né? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 6. Propondo essas coisas, irmãos, serás bons ministros de Jesus Cristo, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que tens alcançado, né? Os pastores, vamos lá, 3 pontos que eu coloquei aqui que são bem claros na Bíblia, né, para pastores. Os pastores são homens que eles são dados à igreja, né, para aquele apacentamento, para proteção, né, para alimento, né, para corrigir os irmãos, né, para tirar os carrapichos, os chamados carrapichos, né? Então os pastores, eles são chamados a esses 3 tipos de coisa. Eles são chamados a serem sóbrios, a estarem vigilantes, a cuidar daquela congregação que o Senhor lhes deu, né? Apacentar é cuidar, é proteger, é vigiar, é admoestar, né? É nutrir as ovelhas com um bom alimento de Cristo, né? A trazer soluções práticas para aquilo que a igreja está passando no momento. Então, esse é o chamado do pastor, né? O pastor, ele não precisa fazer mais do que ele foi chamado para fazer. Se ele conseguir fazer até mais, ótimo. Glória a Deus. Mas ele é chamado a isso, a nutrir, a admoestar, a ser sóbrio, vigilante, proteger a sua comunidade das falsas doutrinas, né? Se você pegar essa carta de 1 Timóteo 4, ele vai falar das falsas doutrinas, né? Ele fala para ele vigiar. Vou até ler o texto contigo, ó. O Espírito expressamente diz: nos últimos tempos, alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, falando mentiras em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para ser recebido, com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque é santificada pela palavra de Deus e pela oração. Propondo essas coisas, irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, nutridos com a palavra da fé e da boa doutrina que tens alcançado. Aí ele continua: todavia recusa as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Entendeu? Então, o pastor ele vai ser exercitado em piedade, nutrido com a boa palavra da fé,
para poder nutrir outras pessoas, para poder alimentar outras pessoas. Ele vai ser um admoestador nato, vai ser um cara que repreende, vai ser um cara que puxa um pouco você para a realidade desse mundo. Olha, não é para você viver dessa forma, é para você viver da realidade de Cristo nesse mundo, é para você compreender aquilo que Deus está fazendo. Então, não é para você agir dessa forma, ó, segura um pouco mais a onda. Então, o pastor, ele vai ser aquele cara, vamos dizer assim, um pouco mais racional dentro daquilo que Deus está aplicando no momento, entendeu? Vamos lá, vamos para os mestres, né? Mestres, eu acho que todo mundo compreende muito bem qual é o papel do mestre numa congregação. Porém, o mestre tem uma coisa que é bastante confundida do mestre, né? Quando se fala de mestre, se fala de ensino, né? Segundo a racionalização desse mundo, para alguém que ensina, para alguém que é professor, né? O professor, ele ensina todas as coisas, né? Você vai para um colégio, né? O professor vai te ensinar português, matemática, ciências, né? Biologia, química, física, matemática, enfim, né? Vai ensinar diversas coisas. Só que quando a gente fala de Bíblia, quando a gente fala de novo pacto, quando nós falamos de realidade celestial, quando nós falamos de mestrado, o mestre, na verdade, ele não é um ensinador. O mestre é um comunicador da doutrina de Cristo para as nações, para os gentios, para todo aquele que compreende que foi salvo. Então, o mestre, ele é um comunicador do ensino. Ser um comunicador do ensino é diferente de ser um professor, né? É muito diferente, na verdade. Então, quem ensina todas as coisas é o Espírito Santo. Se a gente for ler a profecia dada em Jeremias 31, do 33 ao 34, a gente vai entender que Deus fala que haverão dias que homens não ensinarão mais a homens e o Senhor não lembrará do seu pecado nem das suas iniquidades. Então, se a gente fala que trazendo para a realidade desse momento, né? Quem nos ensina é o Espírito Santo. Quem foi chamado, né? O ministério do Espírito Santo é glorificar ao Pai, convencer o homem de todo pecado, justiça e juízo e conduzir o homem a toda a verdade, certo? Então, a partir da comunicação do ensino que nós recebemos, quem frutifica o ensino em nós, porque aquilo é uma semente depositada através de um homem-dom, quem frutifica esse ensino em nós é o Espírito Santo. Então, ele nos ensina, ele apura dentro de nós aquilo que foi comunicado. Porque o Espírito Santo tem esse papel de guiar o homem, de conduzir o homem a toda a verdade, para que nós não sejamos confundidos, né, pelas doutrinas humanas, por todo o vento de doutrina, né? Então, o mestre ele tem como papel comunicar a doutrina verdadeira de Cristo, para que o Espírito Santo frutifique em nosso coração essa doutrina, né? Eu acho que ficou bem claro assim para a gente não confundir essas coisas. A gente falou agora dos ministérios ordinários, né? Que são apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Na verdade, a gente nem falou de evangelistas ainda. Eu vou terminar agora com os evangelistas, né? E depois a gente vai falar dos ministérios extraordinários, né? Vamos lá ler sobre os evangelistas, já que a gente já está aqui em Timóteo. Vamos ler 1 Timóteo 1:11, né? 1 Timóteo 1:11. Vamos lá. Conforme o glorioso evangelho do Deus bendito que me foi confiado, e dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me capacitou, porque me considerou fiel, pondo-me no ministério. Vamos lá. Caramba, nós estamos falando sobre evangelistas. Evangelista, se a gente for apurar em toda a Bíblia, a gente não vai encontrar princípios de um evangelista. Mas nós vamos encontrar textos que indicam, né, aquele que comunica o evangelho, o que ele comunica. O que é o evangelho, né?
Eu não estou falando de doutrina, eu estou falando de evangelho. Evangelho são boas notícias, né? Então, evangelho são boas notícias de quê? De que nós, né? De que teve alguém que morreu por nós, morreu para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos nos entregar e agora poder viver, né, uma nova realidade. Sim, isso, uma nova realidade. Então, Cristo morreu por nós para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, né? Então, o evangelista, ele tem como característica, né, comunicar, né, a graça de Deus através de Cristo Jesus, né? Esse é o papel do evangelista, né? O evangelista, ele vai comunicar essa graça, ele vai comunicar a obra vicária de Cristo, né? A obra salvífica de Cristo, da cruz, né? A ressurreição, e aí ele deixa para o mestre e para os apóstolos esclarecerem o fundamento, né? É aquele que a gente é considerado, que a gente chama de o cara da rede, né? O cara joga a rede e puxa a galera, né? Trazendo essa mensagem de salvação, essa mensagem de restauração da vida do crente, da vida daquele que crê, né, em Cristo Jesus. Eu queria ler um segundo texto que está em 2 Timóteo, do 8 ao 10, 2 Timóteo no capítulo 2, no capítulo 1, do 8 ao 10. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, né, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, né? Essa graça que nos foi dada em Cristo Jesus é para que nós possamos cumprir o Evangelho de Cristo, né? Cumprir aquilo que Ele nos chamou a fazer, né? Vamos lá. Segundo texto, 2 Timóteo 2, no verso 8, diz assim: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da semente de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro dificuldades como malfeitor e até prisões, mas a palavra de Deus não está presa. Ou seja, Paulo, ele está lembrando a Timóteo daquilo que ele está fazendo, né? Paulo, ele é considerado como um homem-dom, que existem 3 dons sobre a vida dele. Ele é um apóstolo, ele é um mestre e ele é um evangelista, né? Porque o Paulo comunica uma mensagem completa, né? Ele é um enviado de Deus aos gentios para comunicar uma doutrina e para evangelizar também. Então, Paulo é chamado com esses três dons, né? Sobre a vida dele, e se a sua pergunta é se nós podemos ter mais de um dom, sim, né? É claro que o dom que aflorava muito mais sobre a vida de Paulo, né, era o dom de esclarecer um fundamento, era o dom de um apóstolo, né? Mas ele cumpriu a sua vocação com essas 2 outras também vocações em Cristo Jesus, né? E um homem pode sim ter mais de uma vocação, né? Sendo que sempre uma vai ter o seu maior destaque, né? Vamos lá. Falamos sobre o evangelista, né? Esse é o último texto do evangelista. O evangelista é o cara que vai comunicar a graça de Deus, né? Nós já falamos isso. A graça de Deus através de Jesus Cristo, através da obra vicária da cruz, né? Agora nós vamos falar sobre os ministérios extraordinários, né? Que abra sua Bíblia comigo em Atos 6. Atos 6. Ele não tá incluído dentro das graças ministeriais, certo? Mas é um serviço, é um ministério, né? Só para você entender o que ministério, né? Ou ministro significa hiperetas no grego, que quer dizer servo ou aquele que presta serviço. Então, ministério é serviço. Tudo que fala de ministério vai falar de serviço da igreja. Serviço a quem? Aos santos, né? Serviço àqueles que estão na congregação, né? Então, todo aquele que é ministro é aquele que serve, né?
Então Deus chamou esses homens para que possam servir a igreja, né? Eles são dados à igreja para que possam servir a igreja. Então vamos lá. Bom, Atos 6. E naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas na administração diária. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Por isso, irmãos, escolheis dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais possamos nomear sobre este serviço. Mas nós nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. E este parecer agradou toda a multidão, e eles escolheram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, a quem eles colocaram diante dos apóstolos, e estes, orando, impuseram suas mãos sobre eles, e a palavra de Deus crescia, e o número de discípulos se multiplicava muito em Jerusalém, e um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Vamos lá. Atos 6 a gente fala de diáconos, né? Aqueles que são levantados para servir a ceia. Esse é o papel do diácono, né? O papel do diácono é servir à mesa do Senhor. Por quê? Porque Pedro, naquele momento, ele não negligenciou o momento de estar no ministério da palavra. Lembra que a gente falou que o apóstolo é aquele que esclarece um fundamento, né? Pedro, focado em esclarecer o ministério da palavra, ele não saiu do seu ministério, não achou que convinha sair, e foi levantado esses diáconos. Por isso que nós chamamos de ministério extraordinários, né? Por quê? Porque não são ministérios de ordem, não é que eles não sejam importantes, eles são super importantes também, mas não são de ordem primária, mas de ordem secundária, né? Eles são dados por conta da não efetivação, né? Ou do grande crescimento de uma comunidade, né? E aí aqueles pastores, os evangelistas, eles já não conseguem mais servir à mesa por conta da quantidade de pessoas, o quantitativo está muito grande, e aí surgem os diáconos, homens levantados por Deus, sim, cheios de fé e do Espírito Santo, que são levantados em meio a uma comunidade, né? Vamos lá, eu queria ler também contigo sobre os presbíteros ou bispos, né? Que está em 1 Pedro, no capítulo 5. Vamos voltar para 1 Pedro novamente. Vamos lá. Hebreus. 1 Pedro, no capítulo 5, vamos lá. Aos anciãos que estão entre vós, eu exorto, eu que também sou ancião, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, participante da glória que há de se revelar. Alimentai o rebanho de Deus que está entre vós, assumindo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não pela ganância do lucro, mas como espírito pronto, nem como senhores da herança de Deus, mas como exemplo para o rebanho. Eu li aqui ancião. Um presbítero, geralmente, ele é um ancião de dias. É um homem maduro em Deus. Ancião não fala e não fala a respeito da idade, né? Fala de um homem maduro, um homem centrado em Deus, um homem que é capaz para alimentar o rebanho de Deus, né? Que está numa comunidade local, né? Então, falando de presbítero ou bispo, são homens que são dados à igreja, né? Geralmente pastores, geralmente homens que já estão trabalhando na comunidade local, né? Há um bastante tempo, para poder servir a igreja, para poder alimentar a igreja, para poder seguir o caminho de nutrir a igreja juntamente com o pastor, só que alguém já mais experimentado de dias, né? Alguém comissionado por Deus para essa missão, né? Acho que é isso, né? A palavra presbítero, né, só para nível de conhecimento, significa episcopoi, né? Quer dizer, presbíteros ou bispos, né? Que são esse tipo de pessoas que a gente acabou de passar aqui. Agora, uma última informação, eu queria falar sobre 2 paralelos, né? O primeiro paralelo é falar de ministério. Eu já expliquei que ministério é serviço. E a segundo paralelo eu queria falar sobre presbitério, né? Toda comunidade local deve ter um presbitério. Presbitério significa ministério, serviço,
presbitério governo, né? A equipe de governo de uma igreja se chama presbitério, né? Que são homens que decidem, né? Logicamente também ouvindo os irmãos mais maduros da congregação, né? O presbitério decide o rumo de uma comunidade de fé, né? Então, queria deixar bem claro para vocês, né, que não é ser maior ou menor do que os outros, mas existe essa diferença, né? Ministério é para serviço, presbitério é para governo. Então, nós, estando esclarecendo isso, né, nas próximas aulas a gente pode falar sobre identidade, mas num sentido amplo, no sentido do que Cristo fez em nossa vida, né? Lembrando, vou sintetizar aquilo que a gente já falou para trás, nós já falamos do para que fomos chamados, como somos chamados, já falamos sobre as vocações, ministérios e o presbitério, né? E agora a gente segue nas próximas aulas falando sobre identidade, né? Identidade não tem nada a ver com o que você é, mas de quem você é. Quem você é mostra de quem você é mostra quem você e o que você deve servir. Então, de quem você é? De Cristo. E o que você é? Você é um cooperador da obra de Cristo nessa terra. Deus te abençoe e te guarde e que essa palavra frutifique no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.